Beleza, pessoal. Então, agora estamos gravando já a nossa aula de hoje. Muito boa noite para quem está retornando, né? Tanto para quem está assistindo agora, quanto para quem vai assistir posteriormente no YouTube. Sejam todos e todas muito bem-vindos. Eu vou pedir ao João Itaboraí que faça para a gente uma leitura e uma oração antes da gente poder dar início à nossa aula de hoje. Boa noite a todos. Vamos então, vou ler uma página do livro Vinha de Luz, e essa página eu até encaminhei ela, aquela página diária que eu encaminho, né? Às vezes as pessoas não têm oportunidade de escutar, de ouvir, então nós vamos ler essa página, que é uma página muito interessante, que diz o seguinte: não se envergonhar, porque qualquer que de mim e das minhas palavras se envergonhar, dele se envergonhará o Filho do Homem, Jesus. Lucas, capítulo 9, versículo 26. Muitos aprendizes existem satisfeitos consigo mesmos, tão somente em razão de algumas afirmativas quixotescas. Congregam-se em grandes discussões atrabiliários e irracíveis, tentando convencer gregos e troianos relativamente à fé religiosa. E quando interpelados sobre a fúria em que se comprazem na imposição dos pontos de vista que lhes são próprios, costumam redarguir que é imprescindível não nos envergonharmos do Mestre, nem de seus ensinamentos perante a multidão. Todavia, por vezes, a preocupação de preservar o cristianismo não passa de posição meramente verbal. Tais defensores do Cristo andam esquecidos de que, antes de tudo, é indispensável não esquecer-lhe os princípios sublimes diante das tarefas de cada dia. A vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Muitos infantis do trovão da voz e a mímica verbalista, filhos da vaidade individual, junto de ouvintes incompreensivos e complacentes, com pleno esquecimento dos necessários testemunhos com o mestre, na oficina de trabalho comum e no lar purificador. Torna-se indispensável não se envergonhar o aprendiz de Jesus, não em perlengas calorosas, das quais cada contendor regressa mais exasperado, mas sim perante as situações aparentemente insignificantes ou eminentemente expressivas, em que se pede ao crente o exemplo de amor, renúncia e sacrifício pessoal que o Senhor demonstrou em sua trajetória sublime. Então, meus irmãos, vamos, então, elevar os nossos pensamentos até a Deus, nosso Pai. Hoje eu vou aproveitar esse silêncio em que estou aqui, numa cidade, Maria da Fé, né, uma zona rural, uma paz. Hoje, a hora que eu estava chegando aqui, onde eu estou, já estava à noite, né? E eu, olhando as estrelas, esse céu lindo. Aí eu penso, ó Pai, como é bom enxergar. Como é bom poder ver essas estrelas brilhando no céu e o Senhor olhando por nós, todos aqui, neste planeta Terra e em todo esse universo. Como é bom sentir essa brisa tranquila, uma temperatura agradável, e a gente tem a sensação de bem-estar. Como é bom, Mestre, viver. Então, nós te agradecemos imensamente por este momento, porque viver é uma oportunidade sublime que o Senhor nos dá para que possamos crescer e aprender através das reencarnações. E um dia, Mestre, e um dia, Deus Pai maior, seremos espíritos puros, seus auxiliares, que com certeza auxiliaremos aqueles que ora se encontram ou se encontrarão no futuro
como nós estamos hoje. Então, nós só temos é que agradecer através dessa oportunidade sublime de poder estar vivo e aproveitar a oportunidade do estudo e do aprendizado através do Consolador que o Mestre Jesus prometeu, a doutrina espírita. E assim, mestre querido, em teu nome, em nome dos mentores amigos, em nome de irmã Laura, em nome de Deus, nosso Pai maior, pedimos a permissão para iniciarmos o nosso estudo desta noite. Que assim seja, graças a Deus. Graças a Deus. Muito obrigado, João. Pessoal, assim como na semana passada, eu vou pedir a vocês que, se tiverem alguma pergunta, alguma observação a fazer, vocês falem pelo microfone, né, em vez de levantar a mão. Às vezes o pessoal levanta a mão, porque eu vou ter que não olhar para a tela do Zoom, então eu não vou poder ver quem está me chamando, tá? Então é importante que vocês, em vez de acenar, que vocês falem comigo, tá? De qualquer forma, hoje a gente dá sequência ao capítulo 8, né? Intitulado Bem-aventurados os que têm puro coração. Essa é a segunda parte dos nossos estudos desse capítulo, lembrando que a gente já vem há algumas semanas dentro dessa sessão, né? Dentro dessa parte do Evangelho segundo o Espiritismo, que trata das bem-aventuranças, né? Que são apresentadas lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, né? Então, Jesus, no Sermão da Montanha, no Sermão do Monte, ele faz para uma multidão de seguidores um discurso, né, onde ele apresenta essas bem-aventuranças como uma forma de se chegar até o reino dos céus, né? Então, é um consolo vindo diretamente do Cristo, mas é também um conselho vindo diretamente dele, né? Então, é isso que a gente vai tentar fazer ao longo desses estudos, né? Ser consolado ao mesmo tempo em que a gente busca seguir cada vez mais esses conselhos. De qualquer forma, no capítulo 8, como eu falei anteriormente, a gente trata em específico da pureza de coração, né? O que é ser puro de coração e a importância disso para a nossa vida, né? Então, na primeira parte do capítulo, a gente falou em específico sobre simplicidade e pureza de coração e o pecado por pensamento, né? A gente falou desses dois subitens ali do capítulo, onde o Kardec demonstrou para a gente que é perfeitamente possível uma criança, a figura de uma criança, como diria Jesus, né? Venham até minhas criancinhas, né? Ele chama, e ele também pede para que a gente se assemelhe às crianças, e é perfeitamente possível a gente pensar na figura de uma criança verdadeiramente pura, não é? Mesmo se tratando de um espírito antigo que está reencarnando, né? Porque às vezes a gente, estudando a doutrina espírita, poderia surgir essa dúvida, falar assim, poxa, como é que Jesus está associando a criança essa imagem de pureza, sendo que ali a gente sabe que tem um espírito antigo, reencarnado, que tem muitas impurezas consigo, né? E o Kardec explica para a gente que, na verdade, enquanto a gente ainda está no início da nossa vida nessa encarnação aqui na Terra, a gente ainda desfruta de uma certa inocência, não é? Porque ainda não houve tempo hábil da gente verdadeiramente se encarnar por completo, digamos assim, né? Por mais que a gente já esteja encarnado, a gente ainda está se adaptando a essa vida na Terra, não é? A encarnação, eu até falei uma coisa confusa antes, a encarnação em si já aconteceu desde o momento, né, em que você nasceu, ela é completada, digamos assim, desde quando você nasce, mas eu quero dizer o seguinte, a gente vai se desenvolvendo, se readaptando ao corpo físico, à realidade do planeta, né, aquela reencarnação que a gente escolheu antes de vir para cá. E nesse período, a gente ainda tem uma certa pureza, uma certa inocência, né, e é por isso que Jesus faz essa associação, tá? De qualquer forma, além disso, a gente tratou da importância da gente entender que o pensamento contaminado, seja pelo orgulho, pelo egoísmo, né, pela vaidade, por qualquer uma dessas imperfeições que a gente carrega aqui na Terra, ele é muito prejudicial a todos nós, né? O pecado por pensamento é uma coisa que hoje em dia já é mais difundida, não é? Mas a gente não pode se esquecer que quando a gente está pensando coisa ruim, a gente está fabricando, não é, uma atmosfera ao nosso redor que está nos contaminando, está nos fazendo mal e faz mal para as outras pessoas com quem a gente está tendo contato, tá? Além disso, uma outra questão muito relevante que a gente tratou foi lá na mensagem inicial, né, quando eu fiz uma leitura também do Vinho de Luz, que foi o mesmo livro de abertura da noite de hoje,
onde o Emmanuel, junto, numa interpretação de palavras do Evangelho, ele nos faz um convite a confiarmos sempre, não é? E eu gostei de ter usado aquilo para a gente poder abrir, porque, independentemente da gente ter que buscar a pureza de coração, não é? A gente sabendo que isso é um dos nossos objetivos nessa encarnação, né, buscar sermos cada vez mais puros, sabendo que a gente ainda está distante de uma verdadeira pureza, mas a gente buscar isso todos os dias, não pode significar que a gente vai desistir de viver o nosso cotidiano, não é? Porque, às vezes, numa desculpa que a gente traz para nós mesmos, buscando cometer menos pecados, né, cometer menos erros, a gente acaba fugindo do nosso dia a dia. E não é assim que funciona. A gente vai aprendendo no trabalho, não é? A compreensão em serviço, como o próprio Emmanuel nos diz em outros trechos dos livros dele, tá? Então a gente vai buscando compreender o que é a pureza de coração e se tornando mais puros à medida em que a gente vive também a nossa vida, não é? Então errar faz parte, é isso que eu estou querendo dizer com isso. De qualquer forma, havíamos esquecido de um detalhe. Quem quiser colocar uma água para fluidificar, né? Nossa equipe espiritual com certeza vai ter muito prazer em fluidificar água para a gente, tá? De qualquer forma, aqui, então, na segunda parte, no dia de hoje, a gente vai falar sobre a verdadeira pureza, né, as mãos não lavadas, vamos trazer alguns trechos do Evangelho e interpretá-los à luz do Espiritismo. A gente vai falar também de escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. Isso foi o próprio Cristo que disse, o que pode parecer um pouco polêmico, né? Mas a gente vai entender o porquê ele disse isso, o que ele quis dizer com isso. E ao final do dia de hoje a gente vai ler um pouco das instruções dos espíritos, né? Que tratam de deixar que venham a minhas criancinhas e também de bem-aventurados os que têm fechados os olhos, tá? Até aqui, pessoal, vocês têm alguma dúvida? Se tiver, pode me interromper e me perguntar, tá? Vamos lá, então. Tratando agora da verdadeira pureza, né? Das mãos não lavadas. Eu estou com umas anotações aqui, mas deixa eu abrir o livro também, porque às vezes eu quero ler mais coisa. Esse é o item 8 do capítulo 8, tá? Então, vamos lá. Tem um trecho ali de Isaías, nesse item 8, está um pouco mais para frente nesse item, lá do Velho Testamento, isso, tá? Capítulo 29, versículo 13 de Isaías, onde está escrito o seguinte: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração. É em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Aqui Isaías estava trazendo a palavra de Deus, não é? Ele não estava se referindo a ele mesmo, ele estava trazendo o que Deus estava transmitindo para ele, né? Provavelmente algum espírito superior, até mesmo pode ter sido o próprio Cristo, mas na época se interpretava como uma ordem vinda do Pai. Isso indifere porque, no final das contas, o que importa é a gente estar de acordo com as leis de Deus, né? De qualquer forma, então esse trecho aqui: este povo me honra de lábios, mas conserva longe de mim o coração, e é em vão que me honram ensinando máximas e ordenações humanas. Por que Isaías está falando isso para a gente, e por que Jesus usa isso também aqui nesse trecho de Mateus? É porque o que mais importa é o que está dentro do coração, e não aquilo que a gente está fazendo da boca para fora, né? Não as aparências humanas. É disso que ele está tratando. Além disso, Jesus fala também lá em Mateus, no capítulo 15, ele fala o seguinte: arrancada será toda planta que meu Pai Celestial não plantou. Eu acho isso importante porque o Cristo, o governador espiritual do planeta, não é? O nosso Salvador, por excelência, não é? Nosso guia e modelo, nos deixa claro que será arrancada toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Então, a gente não precisa ter uma preocupação excessiva com todos esses males do mundo que a gente vê. Inclusive, a gente não precisa ter uma preocupação excessiva com essas nossas imperfeições, porque estamos em constante evolução e uma hora ou outra a gente vai conseguir se libertar disso. Agora, isso sempre depende da nossa busca. Então, é aquilo, buscar com equilíbrio, não é? Então, hora a gente vai estar de bom humor, tem hora que a gente está de mau humor, né? Tem hora que a gente fala boas coisas, tem hora que a gente fala más coisas. Tem hora que a gente age da forma correta, tem hora que a gente se omite e deixa de ajudar alguém no momento que seja importante.
né, essas imperfeições ainda fazem parte do nosso dia a dia. O que mais importa é a gente ir buscando modificar de pouco em pouco as nossas imperfeições. Mas eu achei importante a gente trazer isso daqui. Arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. Não é? Então, é aquilo. O Emmanuel também fala, né, no próprio Vinho de Luz ele fala que de tempos em tempos vem o Cristo, não é, e ceifa e joga ao fogo o joio, não é? Só que ele espera com paciência, não é? Jesus Cristo espera a colheita, não é? Ele vai esperando, crescendo. O trigo cresce junto do joio em muitos momentos, né? E chega uma hora em que ele vem, ceifa e ata em molhos, como Emmanuel diz, e joga ao fogo o joio. Ou seja, liberta-nos das nossas imperfeições. Inclusive, esse próprio momento que a gente passa na humanidade agora, eu não cheguei a estudar a fundo o que tem por trás disso espiritualmente, confesso que até preferi nem entrar muito nisso, mas a verdade é que faz sentido que a gente esteja no final de uma transição planetária, né, e que a gente esteja passando por tantas tribulações, porque as verdadeiras prioridades estão sendo estabelecidas. Eu sinto que a espiritualidade superior está permitindo, não é, que algumas coisas, infelizmente, muito ruins aconteçam, para que a gente tenha alguns estalos e busque uma verdadeira purificação do nosso coração. Bom, vamos adiante, tá? Vou ler para vocês aqui um trecho do item 9, ainda falando sobre essas mãos não lavadas, tá? Aqui fica bem claro o que é isso das mãos não lavadas. Enquanto ele falava, vamos lá. Enquanto ele falava, um fariseu lhe pediu que fosse jantar em sua companhia. Jesus foi e sentou-se à mesa. Tá? O fariseu entrou então a dizer consigo mesmo: por que não lavou ele as mãos antes de jantar? Disse-lhe, porém, o Senhor: vós outros fariseus pondes grande cuidado em limpar o exterior do copo e do prato. Entretanto, o interior dos vossos corações está cheio de rapinas e de iniquidades. Insensatos que sois. Aquele que fez o exterior não é o que faz também o interior? Isso está no Evangelho de Lucas, no capítulo 11, são os versículos 37 a 40. Então, aqui fica claro para a gente, né? Existia ali uma regra, era muito mal visto, né? Caso uma pessoa se sentasse à mesa e não lavasse as mãos. Como eu não estudei a fundo o background disso aqui, tá? Mas eu acredito que fosse até uma regra que tivesse alguma conotação religiosa, tá? Ligada à pureza do espírito da pessoa. Justamente pelo fato do fariseu ter apontado isso. Não foi uma pessoa qualquer, foi um religioso, né? Uma autoridade religiosa. E aí o Kardec traz para a gente uma descrição no item 10, comentando essas questões do Isaías, né, que eu falei do profeta Isaías, esses trechos de Mateus e de Lucas também. Os judeus haviam desprezado os verdadeiros mandamentos de Deus, para se aferrarem à prática dos regulamentos que os homens tinham estatuído e da rígida observância desses regulamentos faziam casos de consciência. A substância muito simples acabara por desaparecer debaixo da complicação da forma. Como fosse muito mais fácil praticar atos exteriores do que se reformar moralmente, lavar as mãos do que expurgar o coração, iludiram-se a si próprios os homens, tendo-se como quites para com Deus por se conformarem com aquelas práticas, conservando-se tais quais eram, visto-se lhes ter ensinado que Deus não exigia mais do que isso. Daí o haver dito o profeta: é em vão que este povo me honra de lábios, ensinando máximas e ordenações humanas. Tá? O profeta Isaías, como a gente viu anteriormente. E eu grifei essa parte aqui, que eu achei provavelmente a mais importante desse item 10. Verificou-se o mesmo com a doutrina moral do Cristo, que acabou por ser atirada para segundo plano, donde resulta que muitos cristãos, a exemplo dos antigos judeus, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. É a essas adições, feitas pelos homens à lei de Deus, que Jesus alude quando diz: arrancada será toda a planta que meu Pai Celestial não plantou. O objetivo da religião é conduzir a Deus o homem. Ora, este não chega a Deus senão quando se torna perfeito. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Aqui é muito importante observar que o Kardec ele não está fazendo um juízo de valor. Ele está fazendo uma observação
filosófica e científica, não é? São constatações baseadas em fatos. Eu tive a oportunidade de pegar um livro no centro na semana passada que se chama Cristianismo e Espiritismo, um livro do Leon Denis, que eu estou começando a estudar ainda. E já vi que eu vou ficar um bom tempo para conseguir ler, porque ele vai demandar mais conhecimento do que eu tenho, não é? Mas uma das observações que o Leon Denis faz, porque ele vai criticar muito as outras religiões cristãs ao longo do livro, uma das observações que ele faz na introdução é a seguinte: não entendam de maneira nenhuma que os comentários que a gente está fazendo acerca dessas correntes religiosas são maldosos e são uma crítica, não é, cruel, que visa né, destruir essas outras religiões. Não é? Isso não seria uma atitude verdadeiramente espírita, não é? O objetivo do Leon Denis nesse livro é esclarecer, não é, e colocar alguns pingos nos is. E é a mesma coisa que o Kardec está fazendo. Então esse é um ponto. Ele não está fazendo nenhum julgamento cruel de nenhuma corrente religiosa. Ele está fazendo uma observação. E, independentemente disso, o que ele observa aqui, ele também vale para nós espíritas hoje em dia, não é? Por que eu achei esse parágrafo mais importante? Quando a gente fala de judaísmo, eu acho muito legal, eu acho importante a gente estudar e compreender. Para a gente poder compreender o evangelho, a gente tem que entender um pouco de judaísmo. Mas aqui o Kardec, ele nos transporta para algo um pouco mais recente, ligado já à moral do Cristo, não é? Essas deturpações, a gente sabe que elas aconteceram depois de um tempo que Jesus desencarnou, não é? E depois de muito tempo também que os apóstolos já haviam desencarnado. E aqui no final, ele fala o seguinte, vamos lá, ó, consideram mais garantida a salvação por meio das práticas exteriores do que pelas da moral. E a essas adições feitas pelo... Não, desculpa, esse finalzinho aqui, ó. Logo, toda religião que não torna melhor o homem não alcança o seu objetivo. Então, pessoal, a gente tem aqui na mão uma gigantesca ferramenta, não é? A gente, nas quintas-feiras, a gente estuda a mediunidade, certo? Com base nos ensinos que o Kardec traz para a gente. Todos os dias, o João manda algum trecho bacana para a gente de algum livro espírita. Mais recentemente, a Sandra voltou a mandar conteúdo para a gente. A Sheila sempre traz um monte de palestra bacana. O que não falta no centro, e acima de tudo, na doutrina espírita, é conhecimento à nossa disposição. Agora, não é aquilo, a boa religião é aquela que te faz uma pessoa melhor, certo? Então, eu, como sou espírita, acredito que minha religião realmente é a melhor, pelo menos para mim ela é a melhor. Agora, se eu não coloco ela em prática para poder me tornar uma pessoa melhor, não vai adiantar de absolutamente nada. Então, essa observação que o Kardec traz, ela não serve somente para pessoas de outras correntes religiosas, ela serve também para nós. No final do capítulo, a gente vai ter algumas lembranças disso, tá? Vamos seguindo adiante. Para finalizar aqui no item, ainda no item 10, o Kardec coloca isso aqui. Não basta se tem as aparências da pureza, acima de tudo é preciso ter a do coração, não é? Tranquilo. Lá no item, deixa eu ver se é o item 2 mesmo. É isso. Lá no item 2, eu grifei algumas coisas para poder ler para vocês. No sentido vulgar, o escândalo se diz de toda ação que, de modo ostensivo, vai de encontro à moral ou ao decoro. Não é aquele escândalo que a gente conhece. Nossa, a pessoa fez um escândalo, né? É uma pessoa escandalosa, né? A palavra escândalo implica sempre a ideia de um certo arruído. Muitas pessoas se contentam com evitar o escândalo, ou seja, não serem motivo de escândalo nesse sentido, de não provocar um incômodo, né? Uma situação desconfortável, embaraçosa, né? Porque este lhes faria sofrer o orgulho, lhes acarretaria a perda de consideração da parte dos homens. Desde que as suas torpezas fiquem ignoradas, é quanto basta para que se lhes conserve em repouso a consciência, né? Muitos de nós somos assim. São, no dizer de Jesus, sepulcros branqueados por fora, mas cheios por dentro de podridão, vasos limpos no exterior e sujos no interior. No sentido evangélico, a acepção da palavra escândalo, tão a miúde empregada, é muito mais geral, é bem diferente e bem mais amplo. Pelo que, em certos casos, não se lhe apreende o significado. Já não é somente o que afeta a consciência de outra pessoa,
é tudo o que resulta dos vícios e das imperfeições humanas. Toda reação má de um indivíduo para outro, com ou sem repercussão. Ou seja, independentemente do escândalo, você pode ser um escandaloso, né? No sentido de, né, se você faz alguma coisa de ruim que ninguém fica sabendo, isso não deixa de ser uma coisa ruim. Esse é o sentido de escândalo que Jesus traz para a gente. Tá? O escândalo, neste caso, é o resultado efetivo do mal moral. Tá? Então, Kardec explica isso aqui para a gente, porque senão a gente pode pensar que Jesus só está falando da gente causar confusão na rua, não é? Ou da gente fazer alguma coisa que deixa as pessoas incomodadas. Não é disso que Jesus trata. Ele está tratando, né, do mal em si, né? Do resultado efetivo do mal moral. No item 14, a gente tem a seguinte observação do Kardec. É necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato de seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Ele faz essa observação porque eu acabei pulando esse trechinho aqui, mas é porque o próprio Jesus Cristo diz a nós que que é necessário que venha o escândalo, mas ele fala, ai de quem por quem esse escândalo vier. Né? Então, Kardec traz essa observação para a gente. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. Então, então por que é necessário que venha o escândalo? Porque a gente está realmente sofrendo as nossas expiações. Então, pelo contato com os escândalos uns dos outros, a gente vai buscando a nossa purificação, a gente vai, né, arrecadando novos conhecimentos, né, sofrendo essas provas e expiações e melhorando gradativamente. Tá? Até aqui tudo certo, pessoal? Tudo bem? Observações? Agora eu estou vendo vocês, tá? Caso alguém queira acenar. De qualquer forma, no item 16, não, vou dar uma lida no item 15 aqui rapidinho. Sendo assim, dirão, o mal é necessário e durará sempre, porquanto se desaparecesse, Deus se veria privado de um poderoso meio de corrigir os culpados. A priori isso pode fazer algum sentido, né? Mas aí o Kardec vai falar para a gente. Deixando, porém, de haver culpados, ou seja, depois de purificado o planeta, os corações dos seres humanos que aqui habitam, também desnecessários se tornariam quaisquer castigo. Suponhamos que a humanidade se transforme e passe a ser constituída de homens de bem. Nenhum pensará em fazer mal ao seu próximo e todos serão ditosos por serem bons. Tal a condição dos mundos elevados, donde já o mal foi banido. Tá? Importante a gente falar isso aqui. Donde já o mal foi banido significa que em algum momento havia mal também naquele globo, tá? Naquele planeta. Então, mostrando que a gente está sempre em progresso, tá? Todos os planetas estão sempre progredindo. Tal virá a ser a da Terra, quando houver progredido bastante. Mas, ao mesmo tempo que alguns mundos se adiantam, outros se formam povoados de espíritos primitivos, e que, além disso, servem de habitação, de exílio e de instância expiatória a espíritos imperfeitos, rebeldes, obstinados no mal, expulsos de mundos que se tornaram felizes. Né? A Terra é um grande exemplo disso. Né? A gente já estudou, se não me engano, no capítulo 3, quando a gente fala de Há Muitas Moradas na Casa de Meu Pai, Santo Agostinho traz para a gente algumas descrições, não é? E quando a gente olha para a Terra, a gente está vendo exatamente isso. Aqui a gente tem espíritos, né, no estado ainda primitivo, não é? Espíritos que ainda são inocentes, que fazem coisas más, mas sem consciência daquilo que estão fazendo. Mas a verdade é que a maioria de nós, principalmente aqueles que habitam o seio da sociedade civilizada, não é? Que sofrem os maiores sofrimentos, não é? Que somos nós mesmos, né? Que já tem mais instrução, que já tem um intelecto mais elevado, a gente está aqui espiando, né? A gente está pagando por coisas que a gente vem fazendo há milhares de anos. Então, já não tem mais aquela inocência que existe no coração daqueles seres ainda primitivos, tá? De qualquer forma, no item 16, o Kardec continua dizendo o seguinte, pegando mais um trechinho do Cristo. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Então, a gente falou antes, o escândalo é necessário. Mas ai daquele por quem vem o escândalo. Isso quer dizer que o mal, sendo sempre o mal, aquele que é seu malgrado servir de instrumento à justiça divina,
Aquele cujos maus instintos foram utilizados, nem por isso deixou de praticar o mal e de merecer punição. É porque, senão a gente pode cair no erro de pensar assim: ah, não, eu dei um tapa naquele cara lá, mas é porque ele precisava passar por essa prova de tomar um tapa na cara, então eu não tenho culpa. Né? Gente, pelo amor de Deus, né? Não é nada disso, tá? Então, um erro não justifica o outro. Eu sei que pode ser um pouco estranho isso para a gente a priori, né? Mas a justiça de Deus é perfeita. Tá? Assim é, por exemplo, que um filho ingrato é uma punição ou uma prova para o pai que sofre com isso. Porque esse pai talvez tenha sido também um mau filho que fez sofrer esse seu pai. Né? Passa ele pela pena de talião. Mas essa circunstância não pode servir de escusa ao filho, que a seu turno terá de ser castigado em seus próprios filhos ou de uma outra maneira. Tá? Então, acho que está bem explicado, não quero que é muito didático. Se vossa mão é... Aí, no item 17, ele diz o seguinte: se vossa mão é causa de escândalo, cortai-a. Figura enérgica esta, não é? Que seria absurda se tomada ao pé da letra, e que apenas significa que cada um deve destruir em si toda causa de escândalo, isto é, de mal. Arrancar do coração todo sentimento impuro e toda tendência viciosa. Quer dizer também que, para o homem, mais vale ter cortado uma das mãos antes que servir essa mão de instrumento para uma ação má. Ficar privado da vista antes que lhe servirem os olhos para conceber maus pensamentos. Jesus nada disse de absurdo para quem quer que aprenda, que apreenda o sentido alegórico e profundo de suas palavras. Muitas coisas, entretanto, não podem ser compreendidas sem a chave que, para as decifrar, o Espiritismo faculta. Tá? Então, aqui eu acho que também fica bem claro, né? De maneira nenhuma, Jesus ia pedir para a gente chegar, pegar uma faca e cortar a própria mão. É uma figura forte, tá? E com certeza muito adequada à cultura da época, tá, gente? Agora, entrando já na parte de instruções dos espíritos, até porque já está acabando o meu tempo, eu vou ler uma mensagem aqui, um trecho de uma mensagem de João Evangelista, tá? É uma das poucas passagens aqui do Evangelho segundo o Espiritismo que é assinada por ele, se eu não me engano. Ele começa dizendo o seguinte: disse o Cristo, deixai que venham a mim as criancinhas. Profundas em sua simplicidade, essas palavras não continham um simples chamamento dirigido às crianças, mas também o das almas que gravitam nas regiões inferiores, onde o infortúnio desconhece a esperança. Jesus chamava a si a infância intelectual da criatura formada, os fracos, os escravizados e os viciosos. Ele nada podia ensinar à infância física, presa à matéria, submetida ao jugo do instinto, ainda não incluída na categoria superior da razão e da vontade que se exercem em torno dela e por ela. Então, João começa colocando os pingos nos is aqui para gente, né? Ao que Jesus está se referindo, ele explica, tá? Lembrando que Jesus não estava chamando os perfeitos e os santos, né? Até porque esses já estão trabalhando para ele, independentemente de serem cristãos ou não. Né? Ele estava chamando os fracos, os escravizados e os viciosos, tá? Queria que os homens a ele fossem com a confiança daqueles entezinhos de passos vacilantes, cujo chamamento conquistava para o seu o coração das mulheres, que são todas mães. Submetia assim as almas à sua terna e misteriosa autoridade. Ele foi o facho que ilumina as trevas, a claridade matinal que toca a despertar. Foi o iniciador do espiritismo, que a seu turno atrairá para ele não as criancinhas, mas os homens de boa vontade. Está empenhada a ação viril. Já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. E é preciso que o homem siga a lei inteligente que se lhe revela na sua universalidade. Meus bem-amados, são chegados os tempos em que, explicados, os erros se tornarão verdades. Ensinar-vos-emos o sentido exato das parábolas e vos mostraremos a forte correlação que existe entre o que foi e o que é. Digo-vos em verdade, a manifestação espírita avulta no horizonte, e aqui está o seu enviado, que vai resplandecer como o sol no cume dos montes. Gente,
Então, o que João está propondo para a gente aqui, do início ao final dessa mensagem, é buscar a pureza de coração por um novo meio, não é? Ele fala que ele vira a chave, né, quando ele diz: já não se trata de crer instintivamente, nem de obedecer maquinalmente. É preciso que o homem siga a lei que se lhe revela na sua universalidade. Não é? Quando a gente pega o livro dos Espíritos, na terceira parte, a gente tem páginas e páginas e páginas, não é? Que nos explicam o que são as leis naturais. Não encerram por completo, ali a gente sabe que, né, está longe da nossa compreensão por completo as leis naturais, mas trazem um ótimo resumo. Kardec faz um resumo muito bom e muito útil para a gente do que é a lei de Deus, certo? Então, a doutrina espírita, ela vem como um novo meio, um meio muito racional para a gente poder compreender o caminho para Deus, não é? É a respeito disso que o João está tratando. É interessante porque é um apóstolo, não é? Que tinha uma característica muito poética nos seus textos, e tem um pouco de poesia aqui no que está escrito, não é? Mas comparado à poesia do Evangelho, isso aqui é muito diferente, não é? É muito mais pão, pão, queijo, queijo, é muito mais lógica essa escrita dele, não é? Mais científica, talvez. Eu acho que talvez essa seja uma palavra mais adequada, não é? Ele faz uma explicação, do ponto de vista filosófico, é muito boa para a gente. Além disso, no item 19, vou ler para vocês alguns grifos aqui, tá? Qual é, meus amigos, esse bálsamo soberano que possui tão grande virtude que se aplica a todas as chagas do coração e a cicatriza? Isso é uma pergunta. E vem a resposta. É o amor, é a caridade. Se possuís esse fogo divino, que é o que podereis temer? Direis a todos os instantes de vossa vida: meu Pai, que a tua vontade se faça e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas, porquanto é para meu bem, eu o sei, que a tua mão sobre mim se abate. Se é do teu agrado, Senhor, ter piedade da tua criatura fraca, dar-lhe ao coração as alegrias sãs, bendito sejas ainda. Mas faze que o amor divino não lhe fique amodorrado na alma, que incessantemente faça subir aos teus pés o testemunho do teu reconhecimento. Não é? É um apelo ao serviço. Não é? É pedir a Deus que se ele atender às nossas preces de uma forma direta, não é? Atender exatamente aquilo que a gente está pedindo, não é? Que nos sejam dadas forças e caminhos para que a gente consiga ajudar os outros e se elevar até Ele. Não é? Amar o próximo e amar nós mesmos. Se tendes amor, possuís tudo o que há de desejável na terra. Possuís preciosíssima pérola, que nem os acontecimentos, nem as maldades dos que vos odeiem e persigam poderão arrebatar. Se tendes amor, tereis colocado o vosso tesouro lá onde os vermes e a ferrugem não o podem atacar, e vereis apagar-se da vossa alma tudo o que seja capaz de lhe conspurcar a pureza. Sentireis diminuir dia a dia o peso da matéria, e qual pássaro que adeja nos ares e já não se lembra da terra, subireis continuamente, subireis sempre, até que vossa alma inebriada se farte do seu elemento de vida no seio do Senhor. Assinado por um espírito protetor em Bordeaux, 1861. É muito bonito esse trecho aqui, não é? Tem um quê de poesia, mas uma poesia também muito direta. E ele exalta para a gente, né, e deixa muito clara a importância do amor nas nossas vidas, porque realmente nos liberta, não é? Ele vai reduzindo o peso da matéria, né, o peso de todos esses problemas do dia a dia, porque você começa a se enxergar como um espírito verdadeiramente imortal, você começa a entender que é uma fase pela qual a gente está passando, que é uma gota realmente dentro de um oceano de experiência que a gente ainda vai arrecadar ao longo da nossa existência infinita, né, no universo de Deus. E para a gente poder fechar aqui, eu vou direto para uma nota do Kardec. Eu vou recomendar a vocês que, se quiserem ler essa mensagem, intitulada Bem-aventurados os que têm fechados os olhos, a mensagem do item 20, tá? Mas eu vou ler aqui a nota do Kardec, porque ela explica bastante, eu acho que ela resume bem o que é dito. Só uma observação: o espírito que escreve esse item 20, que eu pedi para vocês lerem sozinhos,
é o Vianney Curadas. Esse é um espírito ao qual Kardec se refere, na verdade, se não me engano, o espírito de Erasto se refere muito a ele no livro dos médiuns, né? Quando a gente está falando dos médiuns curadores, né? E da possibilidade de você ter um espírito te ajudando a curar alguém, se eu não me engano, o Erasto fala para o Kardec, olha, quando vocês precisarem de curar alguém, chamem esse espírito aqui ou algum outro que vocês pensem, mas esse espírito aqui vai com certeza vir para poder ajudar. E é engraçado, porque nesse item 20 aqui, ele vem à ajuda da moça, mas fala assim, moça, eu infelizmente não posso te ajudar, porque eu não tenho autorização de Deus para te ajudar, não, mas fica tranquilo, porque se você está com esse problema, porque esse problema tem uma utilidade muito grande, se você soubesse o porquê que você tem isso, você não ia querer se livrar desse problema, não. Né? Ele deixa isso muito claro. E aí o Kardec vai dizer para a gente na nota explicativa. Quando uma aflição não é consequência dos atos da vida presente, deve-se-lhe buscar a causa numa vida anterior. Tudo aquilo a que se dá o nome de caprichos da sorte, mais não é do que efeito da justiça de Deus, que não inflige punições arbitrárias, pois quer que a pena esteja sempre em correlação com a falta. Não é? A gente não sofre à toa. Se por sua bondade lançou um véu sobre os nossos atos passados, por outro lado nos aponta o caminho, dizendo: quem matou a espada, pela espada perecerá. Palavras que se podem traduzir assim: a criatura é sempre punida por aquilo em que pecou. Se, portanto, alguém sofre o tormento da perda da vista, né, se fica cego, é que esta lhe foi causa de queda. Talvez tenha sido também causa de que outro perdesse a vista, de que alguém haja perdido a vista em consequência do excesso de trabalho que aquele lhe impôs, ou de maus tratos, de falta de cuidados, etc. Nesse caso, passa ele pela pena de talião. É possível que ele próprio, tomado de arrependimento, haja escolhido essa expiação, aplicando a si estas palavras de Jesus: se o teu olho for motivo de escândalo, arranca-o. Não é? Quando Kardec fala que é possível, é porque a gente participa do nosso planejamento reencarnatório, né, gente? Sempre com a permissão de Deus e com a orientação de uma equipe espiritual maravilhosa, não é? Da espiritualidade superior, que nos ama incondicionalmente, mas a verdade é que a gente tem, em muitos momentos, condições de opinar ali e poder escolher algumas provas. A gente vem, inclusive, ciente dessas provas, né? Quando a gente encarna e guarda a intuição delas. Tá? Então, por que é importante a gente saber que a gente guarda a intuição dessas provas? A gente saber que a gente já escolheu elas no passado. Não é para a gente se sentir na obrigação de ser resignado da noite para o dia, não. Não é isso. Tá? Por quê? Não adianta. Eu mesmo, tem coisa que acontece comigo na minha vida que eu demoro dias, semanas e estou demorando, às vezes, anos para conseguir me convencer de que aquilo é algo justo, de que eu mereço que aquilo aconteça comigo. A gente é teimoso mesmo. Então, não se sintam culpados por não serem ainda tão subordinados à vontade de Deus. Mas a gente precisa compreender que, ao estudar a própria consciência, quando a gente faz a meditação, quando a gente está estudando aqui o Evangelho, não é? Quando a gente se concentra nessas atividades religiosas e, principalmente, a gente busca no nosso dia a dia ser uma pessoa cada vez melhor, primeiro, essas provas vão ser cada vez mais curtas e cada vez menos dolorosas, esse é um ponto. Segundo, a gente vai ficar cada vez mais preparado para poder suportá-los sem se sentir tão mal, tá? Então, tudo com equilíbrio e tudo com gradação. É isso que, mais uma vez, eu gostaria de trazer para vocês, porque a pressa, em muitos momentos, é, de fato, inimiga da perfeição. Então, vamos com calma, vamos com tranquilidade e evoluindo todo mundo junto. É isso, pessoal. Finalizado. Muito obrigado e vamos aos comentários. Anderson, está me ouvindo aí? Legal? Esse capítulo ele é muito interessante, né? Só o Espiritismo mesmo para fazer a gente compreender, né, essa questão, igual ele fala do escândalo, que o escândalo é necessário. Por que é necessário, né? Porque a gente ainda somos crianças espirituais, se alguém não vier puxar a orelha da gente, a gente continua errando, né? Cometendo aquele erro, achando que tá tudo bem, ninguém está vendo,
E aí, quando vem o escândalo, então ele mexe com o seu orgulho, com a sua vaidade, né? E você acaba, diante daquela situação, acaba se vendo obrigado, muitas das vezes, a mudar. Falar, olha, alguém abriu meus olhos aqui. Então, ele é necessário, mas ai daquele que fizer o escândalo, né? Aquele que participou, que serviu como elemento para que acontecesse esse escândalo, ele também terá a sua parcela de culpa, né? Interessante. E essa questão também se a vossa mão, né, é causa de chão, cortai-a. Só a reencarnação para explicar isso. Igual você fez até esse comentário aí que nós fazemos o nosso planejamento espiritual. Então, no planejamento espiritual, às vezes a gente usa ela de tão em coisas tão ruins que a gente pede para vir sem as mãos. Então, cortou a mão realmente para não que seja motivo de escândalo. Só o espiritismo, né? Como tem aquela frase mesmo, né? Jesus é a porta, o espiritismo é a chave, para a gente compreender tudo isso, cara. Show de bola, João. É isso mesmo. Maravilha. Eu não sei se você chegou a falar esse termo específico, até porque eu não sei se esse termo aparece nessa passagem, mas claramente você se referiu a que eu entendo como sepulcro caiado, né? Foi aquela parte que você se referiu a algo belo, a algo esteticamente, Sim. visivelmente de um jeito. Uhum. Eu não usei esse termo, quer dizer, eu não conhecia essa palavra. A palavra que é, enfim, usado para se referir exatamente a isso, a Uhum. uma estética, a uma aparência de um jeito, Uhum. mas no interior e Aí, na ó. sua formação estrutural é de outra. E isso, rapaz, é de uma alegoria, de uma metáfora muito boa, fantástica. Sepulcro, isso me chamou muita atenção. Não sejamos sepulcros caiados. Não, e é muito fácil a gente cair nisso. Até uma coisa obrigado por ter lembrado disso, Guilherme. Uma vez eu li um trecho de Joana de Ângeles falando, né, que a nossa sociedade se assemelha a um grande baile de máscaras, né? E a gente tem naturalmente vergonha das nossas próprias imperfeições, mas vai por conta a gente desenvolve um pudor que na verdade ele é às vezes muito desequilibrado, né? E aí quando você vê você está virando pura aparência porque você está querendo esconder tudo, não é? E aí você gasta tanto tempo com a sua própria aparência para os outros, né? Seja com um vocabulário mais rebuscado, com uma roupa mais bonita, não é? Ou na internet, qualquer coisa que seja, né? Que no meu caso, né? Ouvindo trilhões de discos, né? Para poder falar que eu ouço disco, né? Que tem cultura e tal. Aí, quando você vê, você está perdendo tanto tempo fabricando essas personas, não é? Essas máscaras para poder mostrar para as outras pessoas, que não sobra tempo. Simplesmente não sobra tempo para você poder cuidar daquilo que verdadeiramente importa, né? Com certeza, e eu acho que isso tem muito a ver com lá na frente, a gente vai voltar nesse capítulo, eu não lembro se é o 11, se é o 12, mas enfim, aquele que efetivamente vem diferenciar as formas de caridade, que é aquela caridade feita por ostentação, aquela que pede algo em troca. Uhum. Isso para mim tem muito a ver, porque assim, para que você de fato tenha um ambiente, você tenha uma situação em que você se sinta bem, que você não se sinta humilhado, nem constrangido para demonstrar suas vulnerabilidades, seus erros, pedir ajuda, você precisa que o seu interlocutor, a pessoa que vai te ajudar, não fique na figura de alguém que vai lhe ajudar, alguém que efetivamente se misture, que não fique na figura do benevolente, daquele que está sempre estendendo a mão de cima para baixo. E é isso que vem colocando no capítulo lá. A verdadeira caridade, o ápice dela, é quando aquele que ajuda e aquele que é ajudado se confundem. Na verdade, eles estão se ajudando. Essa é a verdadeira caridade. Então, assim,
você vê aí cada vez mais a profissionalização da ajuda. Isso, assim, sem querer ser banal, mas é a proliferação de coaches, de tudo na vida. Tudo é profissionalizado. Você não é bom em absolutamente nada. Eu vou te ensinar como fazer. Então, assim, eu sempre tenho que ser o melhor, eu sempre tenho que aparentar ser o melhor. E eu nem posso falar que eu não sei fazer, porque basta que eu contrate alguém que me ensine. Então, assim, há um espaço num mundo onde é humilhante eu demonstrar meus erros, minhas fragilidades, como é que eu vou poder fazer? Enfim, essa é a ideia, muito sábia, aliás, de um confessionário, que é você ter o máximo de sigilo possível para permitir que aquela pessoa revele seus piores pecados. Isso também é o fato que muito no Espiritismo se reproduz do aconselhamento espiritual. É feito em duas pessoas, ninguém pode ver a pessoa entrando. Enfim, isso é muito triste, porque a pessoa é obrigada a não ter cometido erros. E os erros que ela cometeu sempre vão ser humilhantes, sempre vão ser gigantes e que ninguém comete, né? Pô, esse tem tudo a ver com a página que foi lida de abertura, né, Anderson? Não se envergonhar. Muito interessante, cara. Tem tudo a ver. Eu abri a página que eu mandei hoje, o Anderson pediu e você vê, fechou com o assunto, né? Quando ele fala, a vida de um homem é a sua própria confissão pública. A conduta de cada crente é a sua verdadeira profissão de fé. Ou seja, a gente não adianta a gente falar, né? A gente tem que vivenciar, né, cara? E palavras, como dizia o Chico Anísio, né, no programa, aquele programa de humor que ele tinha, palavras são palavras, nada mais do que palavras. O negócio é a atitude, né, meu amigo? Isso é que é difícil. Com certeza, João. Com certeza. Não, bacana, né? Uma feliz coincidência a gente ter conseguido unir aí os assuntos, né? Na verdade, a espiritualidade teceu aí, né? Teceu pra gente e a gente conseguiu cumprir a Com missão. certeza. E aí, gente, mais comentários? Jorge está falando, mas está sem o som, Jorge. Abre o Está seu tendo, áudio aí. tá Aqui. tendo... Botei, Ó, botei, Jorge, desculpa. Desculpa. belezinha? Tudo. Eu estava pesquisando aqui ver se eu achava o autor, mas não encontrei. Mas alguém disse, e eu guardei, que a vida da gente é como descascar uma cebola. Você descasca naquelas diversas camadas e às vezes chora, né? Descascar a cebola. E tem cebola amarga, né? E tem cebola mais branda, né? Que você descasca as roxas, né? A cebola roxa é mais fácil de descascar. É Só isso mesmo. uma alegoria. Não, perfeito, Jorge. É isso mesmo, certinho. Bom, temos conosco, além do Jorge, também Washington, Sheila, Débora. Pessoal, vocês têm algum comentário a fazer, alguma dúvida? Essa é a hora das perguntas e das observações. Beleza, o pessoal não falou nada. Gente, eu vou pedir para que... Ah, Débora mandou uma mensagem. Obrigado, Débora, que bom que você está gostando. A gente que agradece, né? Show de bola, que bom que você está com a gente aqui. Eu vou pedir, não sei. Quem gostaria de fazer a oração aí? Alguém gostaria de fazer? Acho que o Jorge quer fazer. Hoje eu passo. Não, não quero. Hoje eu passo. Eu Beleza. hoje não. Só me dá um Eu minutinho que eu vou dormi apagar aqui. pessimamente. Eu estou me aguentando em pé. Eu tive problema essa noite de refluxo. Eu tenho refluxo. Aham. Cara, fui dormir às 4h30, mas hoje eu estou meio zumbi aqui. Então a oração vai sair boa, então. Você já Vai está ser... meio conectado. Além de ser boa, vai te ajudar, meu irmão. Manda lá. Quem é que vai fazer? É você, Jorge. Bem, agradecemos mais uma vez a irmã Laura, seus colaboradores, que nos permitiram estar aqui mais uma vez reunidos,
agradecemos pela semana que passou, que nós tivemos saúde, continuamos tendo, através dessa pandemia, momentos difíceis e estranhos, que a gente possa continuar com fé e esperança de que realmente isso pode ser um expurgo, como foi comentado nas entrelinhas hoje. E se a gente está aqui ainda, é porque a gente ainda precisa descascar algumas cebolas, né? Então, que os espíritos, amigos, nossos anjos de guarda, nos guiem para que a gente possa continuar nessa caminhada, que o nosso livre-arbítrio nos permita fazer boas escolhas sempre, e que a gente mereça sempre, como a gente tem certeza que merece, a misericórdia divina de Jesus, principalmente, e de Maria, que ontem nós celebramos em uma das suas manifestações, Nossa Senhora Aparecida, que ela nos cubra com seu manto sagrado, para que a gente realmente fique imune a essas dificuldades, acidentes, incidentes, nervosismos, iras, tudo isso, como foi comentado, né, que os maus pensamentos sempre acabam voltando para nós mesmos, né? Então, que a gente possa ter uma semana abençoada, que vai daqui para frente, até o próximo encontro, e que a gente possa refletir sobre essas palavras, aprendendo, como a gente tem tido sempre a oportunidade de fazer, graças a Deus. Graças a Deus. Muito Assim obrigado, seja. Jorge. Vou encerrar aqui, gente.